gente boa lá, porque aqui ninguém presta, não gosta de ninguém, nossa, só gente ruim. Então ele dizia: meu irmão, você vai lá encontrar também gente que não presta, gente ruim. Porque é exatamente a nossa atitude que faz a diferença. São as escolhas que nós fazemos, e essas escolhas se repetem diuturnamente, e nós não estamos atentos. O que é que nós estamos fazendo com as oportunidades que surgem em nossa existência? O que é que estamos fazendo desse grande presente que Deus nos deu, que é a vida, o dom de existir? Deveríamos viver essa grande jornada com alegria no coração, apesar das dificuldades, apesar das tribulações. É aprender a virar a página, esquecer o dia de ontem, recomeçar tudo de novo, não ter medo dos desafios, ser uma pessoa otimista, acordar cada manhã e pensar: hoje vai ser um dia maravilhoso, eu vou fazer com que seja um dia maravilhoso, depende de mim. Tem pessoas que são extremamente negativas, e essas realmente a vida vai ser complicada. Tem gente que tem um urubu sentado no ombro, uma coruja no outro, aquela nuvenzinha negra em cima soltando faísca. São aquelas pessoas que a gente cumprimenta: como vai? E ela fala: ah, tá nada bom, tá tudo ruim. E se a gente não prestar atenção, a gente se contagia. Que são aquelas pessoas negativas, que se colocarmos algum ideal para elas: olha, eu estou pensando em fazer isso daí, é aquela pessoa que não vai te dar nenhuma força espiritual. Ela vai dizer: toma cuidado, porque eu acho que não vai dar certo. E se não der certo mesmo, e você comenta: é aquele negócio que acabou não dando certo. Ela vai: eu sabia que não ia dar certo. São pessoas assim, pessoas que a gente pergunta: como vai? Melhor que mereço. Que coisa horrorosa. Como vai? Aqui tem pessoas que querem dizer que está indo bem, mas sempre com medo. O grande problema das pessoas é o medo. Nós temos medo. Como vai? Melhor que mereço. Se melhorar, estraga. Meu Deus do céu, se melhorar, melhora. Nós temos que pensar sempre: a vida é algo que se renova todo dia. Depende só de nós começarmos um dia com alegria no coração, com pensamento positivo. Einstein diz que a vida é como se fosse uma equação. Se nós não mudarmos as variáveis que compõem essa equação, o resultado é sempre o mesmo. E nós queremos resultados diferentes sem mudar de atitudes. Nós continuamos sempre a mesma rotina. Nós não mudamos em nada. Esquecemos que tudo depende das nossas atitudes, das nossas escolhas. O que é que eu estou fazendo da vida que Deus me concedeu como presente? Conta uma história que um rapaz em uma cidade do interior vivia bêbado, caindo pelas esquinas. Ninguém sabia de onde aquele rapaz tinha vindo. Só sabiam o seu nome. Era o Mário. O Mário era jovem ainda, 30 e poucos anos, mas bêbado, largado na rua. De vez em quando caía de bêbado, o cachorro lambia a boca. Ele acordava, possivelmente tendo algum sonho, que alguma moça estava beijando ele, era o cachorro. E as pessoas perguntavam: mas o que acontece com o Mário? Ele era calado, era de poucas palavras. De vez em quando alguém dava um pedaço de pão, um copo de leite quente, uma sopa, um prato de sopa. As pessoas tinham dó, tinham piedade. E algum dia alguém perguntou a ele: Mário, o que é que acontece com você?
Fala da sua vida. Por que que você é assim? Você ainda é tão jovem. Por que desistiu da vida, desistiu de lutar? E ele falou: eu desanimei mesmo da vida. Eu nasci numa favela, família muito pobre. Desde que eu me lembro como gente, eu lembro que eu tinha um irmão meu, era um irmão gêmeo. Meu nome é Mário, o dele era Maurício. Eu me lembro desde que as minhas lembranças me vêm à mente. Eu me lembro do meu pai chegando bêbado, espancava a minha mãe, batia nos meus irmãos, nos batia. A gente vivia constantemente em situação de miséria. Aqueles escândalos, vinha a polícia. E uma ocasião meu pai chegou bêbado e surrou tanto a minha mãe, ela foi parar no hospital, meu pai foi preso. E nós fomos para a rua. E eu fiquei tão desiludido da vida, e desde cedo acabei enveredando para o caminho das drogas, da bebida, porque eu acho que a vida não vale a pena. A vida foi uma drasta, não me ajudou em nada. Numa outra cidade, tinha lá um professor, todo mundo admirava aquele professor. O nome dele era Maurício. Ele dava aulas, tinha um grupo de jovens, ele orientava sobre bebida, cigarro, drogas, fazia palestras públicas. As pessoas admiravam o professor Maurício. Um dia, depois de uma palestra, perguntaram a ele: professor, o senhor mora aqui há alguns anos e ninguém conhece a sua vida? Podia falar um pouquinho da sua vida para a gente? Porque o senhor é um exemplo para todos nós e a gente gostaria de conhecê-lo um pouquinho melhor. Então ele diz: desde que eu me lembro por gente, eu me lembro que nasci numa favela, família muito pobre. A miséria era constante. Eu tinha um irmão gêmeo e a gente apanhava muito. Meu pai chegava bêbado, embriagado, surrava todos nós, batia na minha mãe. Aquilo era um escândalo, uma coisa tão terrível, me fazia muito mal. Uma ocasião meu pai chegou tão bêbado e deu uma surra tamanha na minha mãe, que ela foi para o hospital e meu pai foi preso. E nós fomos para a rua. Eu me perdi do meu irmão. Mas eu pensei comigo mesmo: eu quero ser uma pessoa diferente do que foi meu pai. Eu quero ser um pai exemplar, como meu pai não foi. Eu quero ser um marido amoroso, que meu pai não foi. Eu quero ser uma pessoa que faça a vida valer a pena. E procurei trabalho e encontrei pessoas, mãos amigas, que me ajudaram. E eu consegui estudar, consegui trabalho. E me formei, sou professor. E tenho orgulho daquilo que eu faço. Sinto saudades do meu irmão, o que será que aconteceu com ele? Então nós vemos a mesma história, opções diferentes. Tem pessoas que dizem: mas é que você não sabe a situação que eu estou passando. Como diz a música no início da nossa preleção de hoje: segura na mão de Deus. Nós ainda não aprendemos que viver a vida com entusiasmo é ter Deus dentro de nós, é segurar na mão de Deus. É algo que nós ou acreditamos ou não acreditamos. É verdade que às vezes os duros embates da vida nos prostram, nos jogam no chão. Mas o ser humano, desconhece a força que tem,
nós desconhecemos do que somos capazes, porque vivemos no lado negativo, nós não exploramos as potencialidades do Espírito para segurar na mão de Deus e nos levantarmos quantas vezes for, porque não importa quantas vezes você caia, se você cair 1000 vezes, Deus vai te levantar 1001, tantas vezes quantas necessárias, se você tiver fé e confiança em Deus. Segura na mão de Deus. Ou isso fica só na música, ou isso fica só na retórica. Nós gostamos muito de falar bonito, de cantarmos hinos e louvores, mas o entusiasmo, aquilo que faz a vida valer a pena, poucos de nós conseguem tirar essa energia de dentro do nosso coração, do nosso espírito. Muitos de nós ainda está paralítico de coração, de espírito. O problema não é a paralisia do corpo, é a paralisia do espírito, é a paralisia do coração, é a paralisia dos sentimentos. Tem gente que fala, mas eu não tenho tempo para nada. Vem aqueles programas de cultura inútil na televisão e as pessoas ficam horas assistindo aquelas bobagens que não acrescentam absolutamente nada. São opções. Em vez de pegar um livro maravilhoso, eu pego no pé mesmo. Eu sempre falo, quem aqui leu Paulo e Estevão, hein? Por favor, não tenha medo de levantar a mão não. Parabéns, aumentou. Quem não leu, gente, leia. Isso é uma intimação. A pessoa que quer ser espírita e não leu Paulo e Estevão, lógico, Kardec sem questionamento, que é a base. Mas aquele que quer ser espírita e não leu Paulo e Estevão, precisa de um puxão de orelha. Tome uma atitude, deve ter livro lá. Se não tiver, o seu Gabriel vai pedir, né, dona Marlene? Leiam esse livro. Paulo foi grandioso na sua obra, e ele nos mostra que tudo é possível na vida, quando nós acreditamos naquilo que fazemos. Tudo é possível quando Deus está dentro de nós. Tudo é possível quando Deus estende as mãos e nós seguramos com coragem e determinação. Nada é impossível diante do Espírito decidido em suas atitudes e que faz a opção certa daquilo que convém diante dos ensinamentos do Cristo. Paulo é o grande exemplo que nos mostra, nós somos desanimados e sempre procuramos desculpas, e encontramos. A gente sempre encontra desculpa quando não quer fazer alguma coisa. E os Espíritos nos alertam, quando quiser alguma coisa, pede para alguém que é bastante ocupado. Porque a pessoa que é bastante ocupada é aquela que está sempre fazendo, está em atividade. O desocupado é aquele que não faz nada, e não vai fazer mesmo. O Chico foi um grande exemplo, quando ele começou na sua grande missão mediúnica, apostólica. Chico foi um grande apóstolo. Exemplificou, testemunhou, conquistou humildade. A humildade do Chico era uma conquista. Humildade é uma conquista de espírito, não é falar baixinho, andar em andrajos, andar mal vestido, andar de cabeça baixa, isso é subserviência. Humildade é uma conquista do espírito. Confesso para vocês que eu não tenho não, mas tenho lutado bastante para isso. O Chico, no começo do seu apostolado, fazia tanta coisa, trabalhou desde pequeno. Emmanuel disse para ele, Chico, nós vamos começar a nossa tarefa com 50 livros. E ele, ai meu Deus, Emmanuel, 50 livros é muito. Chico, você é capaz. E se a espiritualidade confia em você, porque você é capaz. 50 livros.
Quando chegou nos 50, ele falou, ai, graças a Deus, está terminando. Chegou Emmanuel e falou, não, agora vai para 100.